Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio se reúnem com o prefeito Eduardo Paes. Na pauta do almoço, projetos que serão encaminhados à Câmara Municipal. Foi muito positiva, na qual a Prefeitura apresentou assim, a sua pauta, que será encaminhada segunda-feira para a Câmara Municipal e que já faremos, como presidente, uma reunião de colégio de líderes essa semana para estabelecer um cronograma. Câmara do Rio promove debate público sobre licenciamento urbanístico e ambiental na cidade. Nós não podemos aceitar alguma medida que flexibilize, que tire força do licenciamento, tanto ambiental quanto urbanístico. E o projeto Música no Museu comemora 24 anos de atividades com apresentações online. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando do almoço entre vereadores do Rio e o prefeito Eduardo Paes no Palácio da Cidade. Entre os assuntos discutidos durante o encontro estão a crise financeira do Rio, a reforma da Previdência Municipal, o IPTU e a proposta de armamento da Guarda Municipal. O repórter Renato Chapot acompanhou a reunião. O encontro foi no Palácio da Cidade. O prefeito Eduardo Paes apresentou propostas para várias áreas, como transporte, previdência dos servidores municipais, revitalização do centro do Rio, armamento da Guarda Municipal e reforma fiscal. De acordo com o Executivo, não é uma redução do tamanho do Estado, mas uma melhor alocação dos recursos. A Prefeitura não tem dinheiro, por exemplo, para pagar um auxílio emergencial municipal que beneficiaria pelo menos 800 mil cariocas que têm menos de R$ 250 por mês, de acordo com o secretário municipal de Fazenda. A gente tem quase 18 bilhões de reais de recursos que podem ser financiados, mas a cidade não tem aval para qualquer financiamento dado pela União. Sem aval da União não tem financiamento. A cidade paralisou os últimos 4 anos sem uma operação de crédito para valer, para investir em infraestrutura, em educação, em saúde. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, uma reforma tributária, simplificar, atrair empresas que saíram daqui para o Rio de Janeiro, rever alíquotas de ISS que foram dadas sem a contrapartida de empregos. E o terceiro, nós precisamos implementar alguns ajustes na Previdência que estão na Constituição, na reforma da Previdência que foi aprovada, e que se o município não fizer, nós estaremos em situação irregular do ponto de vista da Previdência, e esses ajustes, é claro, que beneficiam o servidor da garantia de que suas aposentadorias no futuro serão pagas. Nós não conhecemos ainda a proposta, não é? Sabemos que será proposto, mas não temos o teor que será submetido ao conhecimento da Câmara. E a realidade da cidade, ninguém desconhece. Vivemos um momento de angústia, de dificuldade, onde não se tem recursos sequer para pagar o 13º do servidor público. Então, claro que nós temos que fazer um esforço decisivo para aumentar a arrecadação da cidade. É uma preocupação que deve ser contemplada de imediato, porque casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Precisamos sim trabalhar e estudar o que o governo pretende com isso. É óbvio que algum ajuste tem que ser feito, porque o sistema previdenciário está falido. Então é preciso debater esse assunto para chegarmos a um consenso. Eu não acredito que um ajuste fiscal em cima de servidor público resolva o problema. Nós temos que crescer. E eu acho que é isso que está faltando. Então nós de oposição viemos para cá, mostramos o que discordamos, o que concordamos. Temos uma preocupação também grande com o deslocamento do licenciamento ambiental e urbanístico para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente vai fragilizar os licenciamentos. Mas eu acho que foi uma reunião importante, respeitosa, cada um expôs as suas posições. E vamos ver agora o debate na Câmara Municipal. 42 vereadores participaram do almoço com o prefeito Eduardo Paes. Eles elogiaram a ideia da Prefeitura de apresentar os projetos do Executivo fora da Câmara no início do ano legislativo para o Parlamento Carioca. É muito positivo que o Executivo apresente os principais projetos, diga o porquê gostaria de aprová-los, e aí todo mundo pode, com antecedência, estudar os projetos e se preparar para as votações que temos por vir. Teve
uma coisa muito importante, principalmente para a nossa cidade, que é o transporte, né? E isso foi muito bom, esse bate-papo, que a gente aqui pôde passar a nossa preocupação com as linhas que sumiram da cidade do Rio de Janeiro, principalmente na nossa Zona Oeste, que sumiu as linhas todas de ônibus. E a gente passou essa preocupação nossa, orientamos no que pudemos também, o prefeito e o secretário. Então foi, para o primeiro momento, para a primeira reunião, foi uma reunião muito boa e tiramos bom proveito, vamos tirar muito bom proveito dessa primeira reunião. Uma reunião super positiva, em tempo recorde, o prefeito, o governo, apresentou as propostas de projetos que serão encaminhados à Câmara para o crescimento e desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro. Foi ótimo, super positivo. Vai de encontro às necessidades da cidade do Rio de Janeiro, do crescimento da própria cidade. Eu acho que esse encontro representa esperança, um debate. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa disso, sabe? Essa aproximação, esse diálogo, sabe? Isso aí eu acho que é um bom início, sabe? É o que o Rio precisa. Achei muito importante essa iniciativa do Poder Executivo convidar-nos para debater matérias que vão ser levadas àquela casa, que são matérias importantes, algumas populares, outras muito impopulares, mas medidas que têm que ser tomadas, importantes para salvar a cidade do Rio de Janeiro. E essas matérias vão para a Câmara semana que vem e a gente vai ter o maior prazer em debatê-las. O líder do governo acredita que o projeto para a área de transporte deve ser bem recebido pelos vereadores. Acho que a questão do bilhete, bilhete único não, da bilhetagem do ônibus do Rio de Janeiro, do Rio Card, eu acho que tem facilidade por já estar na Câmara, já ser um projeto de um vereador, do vereador Tarcísio. Acho que a gente tem ali um pouco de um consenso de conseguir avançar. Outros temas a gente precisa saber, após a chegada deles já na Câmara, de que maneira vão chegar, como é que vai ser essas redações, para que a gente possa dizer se será fácil ou não avançar na casa. Mas eu posso afirmar que terá um amplo debate com a participação de todos. A reforma da Previdência dos servidores e o armamento da Guarda Municipal são propostas do Executivo que já dividem os parlamentares. Foi tratada a questão do armamento da Guarda Municipal. É um projeto que vai entrar agora como uma das primeiras da pauta do governo para a Câmara Municipal. Esse projeto vai alterar a lei orgânica do município, permitindo que a Guarda Municipal avance para uma guarda armada na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou autor desse projeto, se eu não estou enganado, número 12 de 2017, e esse projeto o governo vai encaminhá-lo para a votação como do governo, mas nós somos os autores desse projeto. Ajuste fiscal em tempos de crise social dá errado, né? A gente já viu que está dando errado. Então o programa do tal do novo regime fiscal, em que a gente também não tem detalhes, é um problema. O armamento da Guarda Municipal é um outro problema, não resolve, vai piorar a situação da vida das pessoas na cidade do Rio de Janeiro, vai aumentar tiroteio, aumentar bala perdida, aumentar desvio de armas. Para nós isso é muito ruim. Tem muita chance de aprovação, até porque a questão do aumento da alíquota, que vai ser uma discussão bastante ampla, ela vem contextualizando a realidade que a cidade vive. Então, ela é importante e ela tem que ser discutida sim. A aprovação vai ser convencimento e dados que serão apresentados para que a gente possa entender a verdadeira necessidade de rever esses pontos na legislação. A questão da Guarda Municipal, do armamento da Guarda, já é uma polêmica antiga. A Câmara dificultou por várias vezes a aprovação desse projeto e eu acho que a gente vai continuar discutindo e as dificuldades continuarão existindo. Vai depender agora do poder de sedução do Executivo em relação ao Legislativo. O presidente da Câmara disse que as discussões já começam na segunda-feira e destacou a participação de todos os vereadores. Eu estou no meu 5º mandato e sempre acompanhei reuniões como essa sendo feitas só com a base do governo e com aqueles que são independentes. Então teve a presença aqui da oposição. E foi muito positiva, na qual a Prefeitura apresentou assim, a sua pauta, que será encaminhada segunda-feira para a Câmara Municipal e que já faremos, como presidente, uma reunião de colégio de líderes essa semana para estabelecer um cronograma de discussão e de colocar em pauta o projeto aqueles que tenham consenso. E aqueles que não têm, você vai discutir até que a gente busque consenso e coloque para ser votado. A discussão que nós atingimos lá atrás com o objetivo foi alcançado, de você adiantar esse debate e buscar que, chegando o projeto, você possa acelerar esse processo e ter uma definição.
A gente fala agora sobre meio ambiente. Um debate realizado na Câmara do Rio discutiu as consequências da transferência do licenciamento ambiental na cidade para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. O evento foi uma iniciativa do vereador Lindbergh Farias e contou com a participação dos parlamentares Chico Alencar e Tainá de Paula. O encontro reuniu entidades representativas da arquitetura e urbanismo, engenharia e meio ambiente, além do Ministério Público. Em pauta, os impactos no planejamento urbanístico da cidade dos decretos editados pelo prefeito Eduardo Paes, que simplificam e transferem o licenciamento ambiental para atividades de baixo risco da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a recém-criada Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Para estudiosos, a medida é inconstitucional. Nós consideramos inconstitucional porque o ordenamento territorial é uma das competências e há juristas que consideram como a única competência exclusiva do município, consagrada no artigo 30 da Constituição, inciso 8, que compete exclusivamente ao município o ordenamento territorial mediante o planejamento e o controle do uso e ocupação do solo urbano. E o controle do uso e ocupação do solo urbano significa normatização, licenciamento e fiscalização. O licenciamento, na verdade, ele é a grande oportunidade de controle preventivo por parte da administração pública. É a grande oportunidade que a administração tem, ainda no âmbito da prevenção, de garantir o desenvolvimento da cidade conforme o seu planejamento, cujo elemento principal é o plano diretor, né? Reconhecido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal nessa condição, né? Então, considerando essa visão do licenciamento, na verdade, como oportunidade de controle preventivo da administração, a separação entre as atividades de licenciamento e planejamento no âmbito administrativo é algo que, de cara, já parece ferir o princípio da eficiência administrativa, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, como um dos nortes, como um dos guias da administração pública. Para os participantes do debate, a sociedade não foi consultada sobre a mudança, que pode comprometer o planejamento urbanístico da cidade a longo prazo. Quando vem essa mudança de atribuição entre uma secretaria passando a outra, nós identificamos com clareza que foi burlado, aqui já colocado pelas doutoras que me antecederam. A lei orgânica do município deixa claro que essa transferência deve ser discutida, deve passar na Câmara, deve ser respeitada. Nós temos o direito de ser ouvidos e optar sim, afinal de contas, nós vivemos dentro desse ambiente. No caso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela foi criada por uma lei, que é a Lei 2138 de 1994, e essa lei estabelece que é tarefa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente o licenciamento ambiental. Então, o prefeito jamais poderia alterar a lei por um decreto. E eu tenho certeza que o Ministério Público vai ser bastante atento e o Poder Judiciário vai determinar, só por isso, que esse decreto seja declarado inconstitucional, porque ele, de fato, tenta rasgar uma lei municipal e não fica bem que isso aconteça. Representantes de organizações da sociedade civil elaboraram uma carta aberta ao prefeito Eduardo Paes, criticando a medida e solicitando o retorno dessas atribuições para a Secretaria de Meio Ambiente. Para a vereadora Tainá de Paula, existem inconsistências jurídicas que precisam ser revistas no documento. Mas cabe, claro, nós também tratarmos dos caminhos jurídicos que cabem claramente sobre essa discussão. Existe inconsistência e ilegalidade constitucional, tanto em nível federal, quanto em nível estadual, quanto em nível municipal. Temos um grande aliado, o deputado estadual Carlos Mink, que já está se movimentando e em debate com o Ministério Público para nós discutirmos a inconstitucionalidade dessa mudança. Segundo o vereador Chico Alencar, as mudanças afetam a Política Nacional de Meio Ambiente, uma lei federal que completa 40 anos em 2021. Esse decreto fere flagrantemente a lei municipal, porque retira competências de lei
da própria Secretaria Municipal de Ambiente da cidade, assim como afronta a Política Nacional de Meio Ambiente, que está inscrita em lei desde 1991. As competências da Secretaria de Meio Ambiente da cidade estão garantidas por lei de 1994. Então, só aí a gente vê como esse decreto é desastrado, é nefasto. E nós fizemos um requerimento de informações indagando exatamente se eles não atentaram para essa flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade e no que a simplificação ambiental, a simplificação da legislação, melhor dizendo, que todo mundo quer. Ninguém quer viver naquele emaranhado de leis, porque a burocracia é uma linguagem de dominação da burguesia também. Agora, em que sentido esse decreto simplifica, facilita, sem afrontar o interesse do meio ambiente? E as mudanças feitas pela Prefeitura já causam reação aqui na Câmara. O vereador Lindbergh Farias apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do decreto do prefeito Eduardo Paes. Já o vereador Chico Alencar apresentou um requerimento solicitando informações à Prefeitura sobre as novas medidas. Nós sabemos que a Constituição Civil tem um peso grande aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho dito sempre que é importante que a Constituição Civil se desenvolva. Tem um projeto de revitalização do centro. Agora, construir em costas, não. Nós não podemos aceitar alguma medida que flexibilize, que tire força do licenciamento, tanto ambiental quanto urbanístico. Quando a gente pensa numa cidade, a gente tem que pensar em 100, 200 anos para frente. Não é só no interesse imediato, curto-prazista, da indústria de construção civil. E eu chamo a atenção que no Rio nós enfrentamos um outro problema, as milícias. As milícias que estão construindo aí sem regulação alguma. Então, não é para afrouxar os instrumentos de licenciamento, a gente precisa de mais regulação. Agora, claro, nós queremos acabar com a burocratização. O licenciamento tem que ser rápido. Você pode montar uma central de licenciamentos. Agora, é um equívoco tirar da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Urbanismo. E você vai ver no próximo bloco. Prefeitura do Rio mantém medidas de restrição, mesmo com 3 regiões da cidade passando de risco alto a moderado para a Covid-19. Caiu de 6 para 3 o número de regiões da cidade com risco alto para a Covid-19. A informação foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes durante a divulgação do 8º boletim epidemiológico da Covid-19. Copacabana, Lagoa e Rocinha passaram a ter risco moderado para a contaminação do novo coronavírus, junto com outras 30 regiões. Mesmo com a melhora dos indicadores, a prefeitura decidiu manter as medidas de restrição. A gente teve no início um mapa com espaços mais claros, foi piorando, aumentamos. Na semana passada, isso já tinha melhorado bastante. Nós tomamos a decisão de manter o risco alto e as restrições que São Paulo aqui do lado, Porto Alegre, Salvador, Manaus, quer dizer, você tem um conjunto de estados e de cidades enfrentando muita dificuldade. Na segunda-feira, o Comitê Científico se reuniu. Mais uma vez, o Daniel fez um relato daquilo que se passava e, portanto, é óbvio que a gente está feliz. Então, assim, a gente não pode afrouxar, a gente não pode se tranquilizar nesse momento. É positivo o dado, ou seja, diminuíram óbitos, diminuíram internações. A prefeitura anunciou 3 novos casos na cidade da variante de Manaus. Ao todo, já são 7 casos confirmados, sendo 6 de Manaus e 1 da variante do Reino Unido. Uma arma no combate à violência doméstica. O aplicativo Maria da Penha vem ajudando as mulheres a agilizar os pedidos de medida protetiva no Rio. O aplicativo Maria da Penha, que foi desenvolvido durante a pandemia pelo Centro de Estudos de Direito e Tecnologia do FRJ, em parceria com a Escola de Magistratura do Rio e a Coordenadoria Estadual da Mulher Vítima de Violência Doméstica, ajuda mulheres a viverem longe da violência doméstica.
Sobre esse assunto eu converso com a juíza Caterine Jataí. Ela é membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Doutora Caterine, explica pra gente de que maneira esse aplicativo pode ajudar mulheres vítimas de violência. A casa, ela já é o local mais perigoso para uma mulher. E durante a pandemia, com o aumento da tensão e também com o aumento da vigilância do agressor em relação à mulher, aumentou muito o controle, muitas tensões e ficou muito difícil para as mulheres saírem de casa, algumas por conta do medo do contágio e outras mesmo porque sem condições de sair, porque o homem passou a controlar muito a mulher. E, por outro lado, foi verificado que o número de registros de ocorrência diminuiu e os chamados do 190, que é o número da Polícia Militar, que se liga no momento de emergência, aumentaram muito. E os casos de violência doméstica ficaram mais graves também. Atentos a isso, os alunos da UFRJ desenvolveram esse aplicativo Maria da Penha do Virtual. E como que ele vai ajudar a mulher? Ele ajuda a mulher porque é uma forma rápida e segura de pedir uma medida protetiva na Justiça. A mulher vai, através de qualquer dispositivo eletrônico que tenha acesso à internet, ao pacote de dados, acessar esse link, preenche um formulário, conta o que aconteceu, a situação de violência, junta documentos, junta áudios, e dali ela encaminha esse requerimento para a Justiça e vai virar um processo de medida protetiva. É uma forma segura, ela não sai de casa, pede a medida protetiva, ela também pode ter orientação, porque quando ela entra nesse link, ela tem acesso aos números da Defensoria Pública, por exemplo, o que fazer no momento de emergência, os centros de referência aqui da capital. Então, ela tem acesso à informação e acesso à justiça. Então, na realidade, ele oferece o suporte necessário à vítima, não é isso, juíza? E a gente pode afirmar também que a criação desse aplicativo está diretamente ligado à pandemia? Sim, com certeza, Ingrid, que com a pandemia foi verificada essa dificuldade de acesso à justiça, né? E também a questão de que nós estamos nos adaptando às novas tecnologias e que a sociedade não pode fechar os olhos para a tecnologia, e o Tribunal de Justiça foi pioneiro nesse sentido, que junto com a UFRJ abraçou o projeto dos jovens estudantes da UFRJ, trazendo a tecnologia para dentro do tribunal, justamente para garantir esse acesso à justiça, a rapidez, a segurança, porque é muito importante lembrar também que ela pode apagar o histórico de acesso dela ao site. Então, o homem não vai saber que ela acessou aquele site, ou seja, não deixa rastros. É um aplicativo, é uma forma muito rápida, muito segura de garantir aí a proteção da mulher durante a pandemia, e depois também a gente vai continuar com esse projeto, porque começa agora de uma forma piloto aqui nos juizados de violência doméstica da capital, mas a ideia é que seja expandido para o estado inteiro. O projeto Música no Museu está completando 24 anos de atividades. E as comemorações em tempos de pandemia acontecem online. A programação reúne obras de grandes compositores brasileiros. As apresentações são diárias e vão até o dia 20 de março. As atividades dessa sexta-feira foram abertas e encerradas pelo pianista Arthur Moreira Lima. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia e até a próxima.